maiores taxas, então, de alguns efeitos adversos, como racha ou farmacodermia, anemia, e pode haver também maior prevalência de sintomas anorretais, que são geralmente facilmente contornados. Em relação, então, ao tratamento, resumidamente, nós vamos ter, então, como critérios de parada nos pacientes virgens de tratamento, se o paciente tiver uma carga viral maior do que 1.000. Na quarta semana ou na 12ª semana, nós devemos descontinuar todo o tratamento. Se na 24ª semana nós tivermos carga viral positiva, nós devemos descontinuar todo o tratamento. E se por qualquer motivo tivermos que interromper a medicação, interferon pegilado e ribavirina, também descontinuar o telaprevir. Nos pacientes experimentados, o tratamento com o boceprevir, ele segue a mesma posologia, o mesmo lidim, porém, nós vamos seguir a terapia guiada pela resposta da seguinte forma: se o paciente tiver uma carga viral indetectável na semana 8 e na semana 24, nós vamos estender o tratamento até a 36ª semana. Se for detectável na semana 8, indetectável na semana 24, nós continuamos a terapia tripla até a semana 36 e depois fazemos mais 12 semanas adicionais. Os pacientes cirróticos sempre devem receber terapia tripla por 44 semanas e a regra de parada é a mesma, maior do que 100 unidades na semana 12. O boceprevir nos pacientes previamente tratados teve uma eficácia significativamente maior do que os pacientes somente com interferon pegilado e ribavirina. Em relação a quem tinha recebido tratamento previamente e recidivado em relação aos respondedores parciais, a taxa de resposta desse fármaco foi significativamente maior. Inclusive, os pacientes recidivantes, eles têm uma taxa de resposta muito boa com o uso dos inibidores de protease e devem ser tratados agora nesse momento. Em relação ao telaprevir nos pacientes previamente tratados, o esquema de tratamento é o mesmo: 3 drogas durante 12 semanas, e aí, se o paciente for recidivante e estiver negativo na 4ª semana e na 12ª semana, ele vai tomar mais 12 semanas adicionais. Para os respondedores parciais e nulos, tratamento adicional com 36 semanas. Tá? Esse é o estudo Realize, que demonstrou então uma alta taxa de resposta nos pacientes recidivantes, uma taxa de resposta intermediária nos respondedores parciais e uma taxa inferior nos respondedores nulos, mas muito superior ao grupo controle. Em relação ao grau de fibrose, vejam que os pacientes respondedores recidivantes prévios tiveram uma alta eficácia, caindo nos respondedores parciais e nos respondedores nulos, e que o grau de fibrose em relação aos indivíduos recidivantes não foi tão importante quanto a presença de cirrose no grupo de respondedores nulos. Essas são as regras de parada, nós já mencionamos, elas são semelhantes aos pacientes virgens de tratamento. Vamos falar sobre o tratamento, o manejo dos efeitos adversos. Um efeito adverso bastante frequente no uso desses medicamentos é a anemia. Tá? Nesse tratamento, nós podemos reduzir a dose de ribavirina, tá? Porém, não devemos reduzir os inibidores da protease.
Tá? Não se deve descontinuar interferon pegilado e ribavirina, né? Deve sempre se monitorar a ocorrência de anemia e caso os pacientes tenham uma queda da hemoglobina, principalmente abaixo de 10 gramas por decilitro, pode-se considerar o uso da eritropoetina. Os estudos demonstraram que você reduzir a dose da ribavirina, associar a eritropoetina, a taxa de eficácia foi semelhante. Então, isso nos conforta e nos indica uma solução para o manejo da anemia nesses pacientes. Uma outra possibilidade de efeito colateral é a farmacodemia, o rash, que pode ser leve, moderado ou grave quando tivermos um comprometimento maior do que 50% da área de superfície corpórea. Tá? Na maioria dos indivíduos, essa farmacodemia ela vai ser leve a moderada, só houve nos estudos iniciais rash grave em 4% dos pacientes e que levou à interrupção do tratamento somente em 6% dos pacientes. Isso pode ser tratado com medicamentos antihistamínicos orais e corticoide tópicos e nós vamos precisar ficar atentos à possibilidade de uma farmacodemia grave e aí, nesses casos, o tratamento todo vai ser interrompido. Esses pacientes, eles devem sofrer, então, uma contracepção maior durante o tratamento. A terapia com essas drogas ela pode reduzir a eficácia dos anticoncepcionais orais. As mulheres em uso de anticoncepcionais orais devem utilizar um outro método contraceptivo. A mulher do homem em tratamento também deve utilizar um método contraceptivo. 2 semanas após o uso do Telaprevir, você pode utilizar anticoncepcional oral como um dos métodos contraceptivos. É recomendável a utilização de 2 métodos contraceptivos até 6 meses após o término do tratamento e a realização de teste de gravidez mensal durante o tratamento. É importante nós sabermos que essas drogas podem estar associadas à ocorrência de resistência. Tá? Os pacientes devem fazer o uso adequado dessas drogas, as 3 doses diárias por Boceprevir e por Telaprevir, 3 ou 2, como nós vimos. Né? O interferon pegilado e a ribavirina são essenciais para o tratamento. Os inibidores de protease eles não devem ser utilizados isoladamente. Tá? A ribavirina ela deve ser utilizada na primeira e na última tomada diária. Deve-se ter um plano de ação, então, para o manejo dos efeitos colaterais, acompanhar-se de uma maneira próxima aos pacientes, para poder surpreender e tratar adequadamente os efeitos adversos. Então, concluindo, em relação ao Boceprevir, nós vamos administrar essa droga 3 vezes ao dia, com lanche ou uma refeição leve. Nós fazemos o período de lead-in e aí o Boceprevir pode ser utilizado por até 44 semanas de tratamento. Tá? A carga viral deve ser avaliada nas semanas 4, 8, 12 e 24. E aí a terapia vai ser guiada pela resposta para aqueles pacientes virgens de tratamento até 24 semanas, totalizando 28 após o lead-in. Para os pacientes previamente tratados, até 32 ou 44 semanas. Tá? É importante nós suspendermos o tratamento se tivermos uma carga viral maior do que 100 na semana 12. Os pacientes respondedores nulos e cirróticos devem receber 44 semanas de terapia tríplice após o lead-in e os efeitos adversos mais frequentes, anemia e a digeusia. Em relação ao Telaprevir, administrados sempre com gordura 2 ou 3 vezes ao dia para os pacientes naive e recidivantes. A terapia tripla por 12 semanas, seguidos da terapia dupla por mais 12 semanas e se o paciente tiver carga viral
detectável na semana 4 e 12 abaixo de 1.000 unidades, faremos mais 36 semanas adicionais. Os pacientes cirróticos sempre recebem terapia tripla por 12 semanas e terapia adicional dupla por mais 36 semanas. Isso vale para os pacientes também parciais, respondedores parciais e nulos. E a regra de parada, carga viral maior do que 1.000 na semana 4 ou 12 ou detectável na semana 24 e ficar atento aos efeitos adversos como o rash, anemia e os sintomas anorretais. Informações adicionais vocês podem obter no site da Casa da Hepatite, www.casadahepatite.com.br. Lembrando que a Casa da Hepatite é um projeto da Universidade Metropolitana de Santos, que fica localizado então em Santos, na Rua Goiás, número 27. Então até uma próxima oportunidade.